Voltamos com o terceiro bloco de diversidades de hoje, com o patrocínio da Fruteira do Centro, de Arroio do Meio. E estamos aqui com o nosso convidado, o professor Emerson Muskov, de Estrela, dá aula no Martin Luther, trabalha na prefeitura e tem um profundo conhecimento do rio. Um dos temas que nós tratamos aqui no bloco anterior foi sobre a dragagem. Vários grupos, várias pessoas estão pedindo, fazendo petições populares para que se faça a dragagem do rio. Como mesmo disse o Emerson, isso passou a ser um assunto emocional, visto que se presume para os leigos que tudo aquilo que desceu com a enchente de setembro, a enchente de novembro, agora a histórica enchente de maio, a gente presume que esteja tudo dentro do rio. Mas o professor, como conhecedor do rio, que passa muitas horas em cima do barco, dentro do barco da prefeitura, que tem sonar, fazendo estudos batimetria, né? Então, ele tem diremos, conhecimento para falar. A dragagem é possível? Não é possível? Resolve? Não resolve? Nos disserte mais um pouco sobre isso, que a gente sabe que é uma ânsia aqui da população do Vale. Na verdade, é preciso dizer que a gente não condena as pessoas assim por elas tratarem esse assunto de forma emocional. Não, claro que não. Porque é compreensível, porque a vida de todo o Vale foi bagunçada por esse, sem falar nas, dezenas de pessoas que faleceram, infelizmente. Né? E quando esse tipo de catástrofe acontece, a gente sempre vai em busca de uma solução, algo que resolva o problema. A dragagem pode ajudar? Até pode. Eu posso fazer só uma... Ontem, o teu prefeito, inclusive, teve um encontro da Bacia Taquarianas, né? E o teu prefeito, o prefeito Elmar Schneider, uma das falas assim, que eu vi nas notícias, que ele dizia assim, ó, que se é para se falar em dragagem, que se faça dragagem, que só fique no discurso. Exatamente. O que ele quis dizer, e ele conversa muito com a gente sobre isso, é que é preciso fazer a batimetria. Ele bate nessa tecla, ele fala disso também. Tem que fazer a batimetria. E se ela disser que precisa dragar, tem que dragar. Então não é assim dizer, não, eu não digo que não é para dragar, não é isso. O que eu digo é, gente, vamos ver... Tem que estar fundamentado, né? E se a batimetria que está sendo feita agora, né? Tem uma equipe do DENIT, do governo federal, fazendo isso agora. Se for diagnosticado precisa dragar, que se faça logo a dragagem. Perfeito, tranquilo. O que eu sempre digo é que não pode ser por motivos emocionais. Não é assim, eu acho que. Tá? Eu vi profissionais aí dizendo, tem que fazer. Tu foi fazer algum estudo para ver isso? Não fez. Não é assim. Não é eu acho que. Não é, não, eu tenho certeza. Com base em que dado? Uma coisa é opinião. Outra coisa é informação baseada em dados. É o conhecimento, como tu disse, né? Eu posso dizer assim, eu acho que o problema é esse, porque eu vi isso. Isso é empírico. Né? É empírico. Eu mesmo não posso sustentar que não possa ter dragagem por essa informação que eu tenho desse trecho do rio que eu trabalho. Né? Eu tenho que conhecer lá para cima, Mussum, Santa Teresa. Tu tens essa base ali de Estrela. Exato. Então, aquele trecho de Estrela, eu acredito, pela informação da nossa lancha, que provavelmente não precisará dragar ali. Mas isso é uma informação compartilhabilizada, ela é pequenininha. Exato. Eu preciso do todo. Da extensão. Exato. Né? E a batimetria que vai dizer isso. Né? O que faz a batimetria? É uma máquina com sonar que vai medir a profundidade. Existem hoje já drones que fazem isso, barquinhos drone, mas essa equipe que está fazendo aí é um barco com um sonar. E ele vai medindo. E como é que ele mede? Ele fica indo de margem a margem, fazendo um perfil do rio. Ele fica fazendo isso. Né? E aí é como se fosse um scanner. Depois eles juntam todos esses dados e eu tenho um mapeamento do relevo submerso. E o que é interessante, né? Esse é fundamental, essa informação para a população, para eles entenderem o quanto isso é importante. Em agosto do ano passado, o DENIT terminou uma batimetria, antes da primeira enchente. Em março deste ano, o DENIT terminou outra batimetria, antes da grande enchente de maio. Agora, quando nós juntarmos as três batimetrias, agosto, março e provavelmente julho, quando terminar essa, talvez agosto, aí sim nós vamos ter um retrato do rio, como era e como ficou. Aí os engenheiros que trabalham com isso, eles vão nos dizer,
precisa dragar tudo. Ou precisa dragar tal trecho não precisa. E a dragagem, ela é um processo, diremos, moroso, um processo caro? Sim, ele é caro. Ele é caro, ele não é barato. Com base em outras dragagens que já ocorreram no rio, a gente pode dizer que pode custar aí fazer todo o rio, sei lá, umas centenas de milhões de reais para dragar todo o rio. Centenas de milhões. 100, 120 milhões de reais pode custar isso, né? Se dragar tudo. Se não for necessário tudo, nós não podemos esbanjar, muito menos o poder público. Então tem que dragar aquilo que é necessário. E outro cálculo tem que ser feito, e aí eu recomendaria o quê? Vamos ter a batimetria. Quem deve decidir sobre ou dragar ou não dragar? Eu cito muito o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. Esses professores que trabalham lá, eles têm a graduação nas engenharias e outras áreas, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E o que é isso? Mestrado e doutorado não é ler livro. É fazer teste prático de campo e o resultado desse teste prático de campo transformar em livro. É conhecimento virando informação. Não é achar. Por que eu digo? Pega essa batimetria, entrega esse resultado na mão desses cientistas. E eles vão nos dizer, bom, com base em softwares de cálculo complexos, joga os dados, vai levar horas para ter a resposta. Eles vão dizer, precisa dragar e aonde. Então, essa parte. Exato, não é eu acho. E Emerson, esse lixo, essa concepção que a gente tem assim, ó, porque foram levadas detritos, casas, árvores, animais. Claro, alguma coisa vai se decompor, né, com o tempo, né? Mas esses detritos, a gente pode dizer que eles ficaram lá? Não dá para afirmar isso. Algumas coisas devem ter ficado, outras não. Por exemplo, a Prefeitura em Estrela atendeu uma casa que tinha um silo de uma empresa, não sei de onde veio, né? Na enchente de setembro, tinha coisas de empresas de Encantado, de Avoca Salles, que vieram parar em Estrela. Teve uma... Mas não no leito do rio. Não, nos pátios das casas. Nos pátios das casas. Sim. No bairro Moinhos, ali, tem casas que foram destruídas, são 2 ou 3, por um silo que veio rolando e tratorou, a gente brinca assim, né? Dá para brincar com a desgraçaria, mas assim, a gente compara, é como se fosse um grande trator passando por cima da casa. Passando por cima. Né? Então, sem dúvida que detritos foram jogados para todos os lugares. Provavelmente, inclusive, para dentro do rio. Por que eu digo provavelmente? Porque eu não estou vendo. Eu não estou vendo que está lá embaixo. É a batimetria que vai me dizer se está lá. Se tiver lá, tem que tirar. Se não tiver lá, para que eu vou vir com uma máquina grande lá de Porto Alegre, botar os caras a trabalhar disso? Vão ser dezenas de pessoas trabalhando, isso vai ter um custo alto. Então, se é necessário, que você faça. Mas eu tenho que descobrir, usando ferramentas científicas e tecnológicas, se é necessário ou não. E onde é necessário. Exatamente. Por exemplo, eu disse que em Estrela, entre o Parque da Lagoa e o Porto, ficou até mais fundo depois de setembro. Mas se a gente subir o rio e for ali, onde é os fundos da Univates, aquele paredão rochoso que tem ali, perto do aeródromo de Estrela, um pouco para baixo, ali se formou uma ilha de cascalho, que não existia. Ali assoreou. Ali seria adequado uma dragagem, né? Uma extração desse cascalho. Mas por que eu digo que é necessário ou não é necessário? Eu usei o seria, porque eu tenho que investigar, inclusive o que vai acontecer. Mas aí tu não estás vendo? Estou vendo, mas eu não sei o que acontece se eu tirar. E os modelos matemáticos do IPH conseguem dizer se eu tirar o que acontece. Porque, por exemplo, em várias empresas hoje que fazem mineração nos rios, há uma série de problemas ambientais gerados por elas. E não é por querer. Elas receberam licenças dos órgãos ambientais para extrair areia, por exemplo. Taquari para baixo. E lá pelas tantas, o órgão ambiental descobriu, opa, temos que parar. Por quê? Porque as margens estão caindo. Aquilo que está embaixo d'água também é o apoio da margem. Então eu começo a tirar o que está aqui embaixo, eu vou acelerar a queda da margem. Então por isso que eu digo que o cientista tem que ir lá dizer, de fato aqui acumulou. Mas e se eu tirar o que vai acontecer? Em Arroio do Meio aconteceu algo bem parecido assim, porque sempre se extraía cascalho do arroio, do rio. E daí de repente mandaram parar. Isso, então deve ter sido essa chega num limite e começa a causar problemas. É justamente essa é a função dos hidrólogos. Eles têm que estudar, se eu mexer aqui, qual é a consequência? Se eu mexer lá, qual é a consequência? Né? Parece muito fácil, a gente joga uma moeda para o alto e pode cair cara ou coroa. Imagina, é só uma moeda.
imagine a água, que não tem só dois lados. Sim. E aí a gente está falando de uma muitas coisa variantes, que né? a gente não está nem enxergando o que está lá embaixo. Eu brinco com os alunos que gostam, por exemplo, de surf. Nazaré, em Portugal. Por que tem aquelas ondas gigantes? Tem a questão das marés, tem a questão do vento, mas muito é também o relevo submarino próximo à praia lá em Portugal, que gera essas mega ondas que chegam a mais de 20, quase 30 metros. Né? Então, a gente enxerga o relevo da praia? Não, não enxerga. Então a gente não sabe que é a onda gerada pelo relevo submarino. Eu até vejo a maré e percebo o vento, mas eu não sei o que tem ali embaixo. Claro que os cientistas hoje sabem que é o relevo submarino. Então, o relevo do rio Taquari também pode provocar isso. Né? Durante a enchente, houve uma discussão nas emissoras de rádio aqui da região que a régua de Lajado e a régua de Estrela não eram iguais. Sim. Qual está errada, disseram algumas pessoas? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas está errada. Elas não são no mesmo lugar. Só vai dar a mesma medida se estiver no mesmo lugar. Se estiver em um lugar diferente, a medida é outra. Óbvio. Né? E também agora, saindo um pouquinho dessa questão da dragagem, tu acabaste assim comentando conosco aqui nos bastidores uma questão muito prática que está sendo implantada em Arroio do Meio, desculpe, em Estrela, e que em Arroio do Meio também já foi citado por uma vereadora. Tu pode nos falar um pouquinho sobre isso? Qual é essa ação? Por iniciativa do próprio prefeito, do Departamento de Trânsito, da Defesa Civil, de Biologia, do Departamento de Meio Ambiente, onde eu trabalho, isso. Na verdade eu estou executando junto com o pessoal de engenharia, mas quem pediu foram essas outras pessoas. Né? Então o que acontece? Estava na hora de trocar as placas. E deve ter ficado todas detonadas. Muita coisa foi perdida assim. Né? Então estava na hora de trocar placas. E na enchente, no auge dela, ali naquele período em que ela foi dos 28 até os 34, eu atendi mais de 120 pessoas me perguntando: Emerson, meu endereço é tal, vai pegar água? Então eu consegui atender algumas pessoas. Mas quantas não tiveram a informação? Informação salva vidas. Então o que a gente quer colocar? Já estamos inaugurando amanhã uma rua, mas não é a rua que me chama a atenção. Claro que quem mora lá fica feliz que foi aberta a rua e asfaltada. Mas o que me chama a atenção é a placa, ou as placas que foram instaladas naquela rua. Que placas são essas? Tradicionais, com o nome da rua, mas com a cota de inundação do ponto onde está a placa. Então, isso é informação uma placa está relevante, escrito 44, né? E na outra placa está escrito 45. Está escrito lá, cota de inundação, 44, 45. A pessoa que vai morar lá, que mora lá, ou que vai comprar um terreno, uma casa para construir, ela vai dizer assim: bah, chegou em 34, mais 10 metros não vem. Então, eu posso com tranquilidade comprar essa casa, comprar esse terreno. Então, essa informação também serve para quem já mora lá. Por quê? Veio a notícia de que vai vir a enchente. Beleza? Quanto ela vai vir? Vai vir em 30. Não, mas a minha casa está fora. Né? Eu posso ficar tranquilo. Por outro lado, eu também vou saber da rua onde eu saio de casa. Eu posso até não pegar água, mas vou ficar ilhado. Exato. Então porque tu tem essa leitura das demais placas. Aí eu sei, na rua X, que é o meu acesso, vai pegar. Onde eu moro, não. Mas eu vou ficar, de repente, aí sem comidas, né? Então eu tenho que sair antes. Então, exatamente. Eu tenho que sair antes. E essa informação, ela é crucial para a população. Na verdade, é uma ação muito simples, né? Mas que tem uma relevância. A placa não é cara, instalar ela é barato. O que é um pouquinho mais caro é o serviço para saber em toda a cidade. Sim, as cotas, Isso vai dar bastante trabalho. Porque não é uma cota, às vezes as pessoas não entendem, não é uma cota altimétrica de altitude em relação ao nível do mar. É uma cota por mancha de inundação. Sim, agora é muito... Isso, porque quando o rio está em 30 metros no Porto de Estrela, ele não está em 30 nos outros lugares. Mas quando ele está em 30 lá, em que altura que ele está na minha casa? Então é uma cota relativa que a gente está botando. Mas esse é assunto para a gente trabalhar bastante tempo, para a população entender e ver o quanto a informação salva vidas. É relevante. Olha, nós poderíamos passar aqui uma manhã inteira conversando contigo, porque assunto não faltaria, né? Mas estamos chegando no final do nosso Diversidades de hoje e eu quero te agradecer profundamente por tu teres... Eu que agradeço o convite. Ter estado conosco. Muito obrigado. Voltaremos na próxima edição. Até mais.